entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, já chegou o tio J.R. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quarta-feira, dia 1º de junho de 2016. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. A mesa com a gente hoje no nosso Debate 93, o pastor Carlos Pedro da Assembleia de Deus na Itaoca, a pastora Elaine Cruz e a nossa menina da mesa, vice-presidente do Ministério Fronteira na Barra da Tijuca, bispo Sérgio Nonato da Catedral Metodista Ebenezer em Cosmorama, o pastor Paulo Dias da Igreja Batista do Jardim Carioca em Realengo, todo mundo já aqui no nosso estúdio para começarmos o nosso Debate 93. Nome social já é admitido em colégio. Você sabe o que isso significa? Quando a pessoa é transexual, ela já pode escolher se ela quer ser chamada pelo seu nome de origem, o seu nome de registro ou o seu novo nome. Isso envolve uso do uniforme e também do banheiro. Quero ouvir sua opinião sobre esse assunto, hein, ouvinte? E se acharem um gato por aí, hein? Tem uma pesquisa aqui indicando que cresce o número de pessoas que têm utilizado o gato, apesar das campanhas contra o gato. É o gato da internet, é o gato da televisão, é o gato da luz, é o gato da água. Quem menos paga o pato nessa história toda é o gatinho mesmo. Que ninguém fala mais do bichano, né? Só estão falando sobre esse outro tipo de gato. Outro ouvinte aqui trazendo pra gente o seguinte tema: vejo muitas mulheres que valorizam demais o exterior e homens que fazem questão de evidenciar os seus próprios nomes. Põe meu nome aí, vai, põe. Diante disso me pergunto, o que seria o pecado da vaidade? É o nome, a roupa, é o estilo? Vaidade está nas roupas ou está nas atitudes, hein? Quando uma pessoa é considerada vaidosa, você tem aí um termômetro para você dizer que a pessoa, essa pessoa tá indo pra um caminho, pelo amor de Deus. O vaidoso deixa de seguir a Deus para seguir as suas próprias vontades e olhar para o seu umbigo. O que de fato a Bíblia ensina e o que de fato a Bíblia condena. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Onde os nossos debatedores, pastor Elaine Cruz, começa ouvindo a irmã, nossa menina da mesa. Bom dia a todos os ouvintes, a todos os debatedores. Quando a gente fala de vaidade, é óbvio que essa questão da mulher, então, né, muito mais evidenciada do que os homens. Quando, na realidade, a gente está falando de algo que, claro que pode se evidenciar, assim, pelo exterior, pela roupa, pela maneira de ser, mas a questão das atitudes, do comportamento, do sentimento é muito mais forte. Tem muita gente que, quando você olha, parece uma pessoa simples, mas quando você vai conviver, você percebe que uma pessoa vaidosa. Vaidosa aqui no sentido de orgulho, vaidosa aqui no sentido, desculpe, de uma pessoa prepotente, de uma pessoa que se acha superior aos outros, de uma pessoa que tem uma atitude onde ela sempre tem que receber todas as honras, onde o nome dela tem que sempre aparecer primeiro, onde ela vai ter que ser sempre notado. E aí, não é só uma questão do exterior, não. Eu acho que a questão da vaidade é uma questão de atitude. Muitas vezes a gente confunde vaidade com estar bem vestido, às vezes até ter um elogio, ou até se vestir de uma forma errada, não sensata, não equilibrada. Claro que a Bíblia fala que a gente tem que ter decência no vestir, então é óbvio que a indecência, que é a forma como muitas vezes as pessoas ostentam aquilo que têm, isso também pode evidenciar uma vaidade. Agora, acima de tudo, é importante a gente entender que essa questão do orgulho, da prepotência, de se achar superior aos outros, isso sim é a vaidade que vai levar a todas as outras questões. Ô, pastor Paulo, e aí? Que pensa o senhor sobre esse assunto? Meninos e meninas, todos são vaidosos em algum estágio, em algum nível. O ouvinte fala sobre a questão do exterior quanto às mulheres, mas também aponta a necessidade de muitos homens de terem os seus nomes
destacados, isso é muito comum, inclusive no nosso meio. É verdade, a gente estava ouvindo, né, e também lendo a respeito do tema, e nós pensamos naquela questão dos narcisistas, né? Sim. Como Narciso, né, que ele olhou a sua própria figura, né? Se apaixonou por si mesmo. E se apaixonou por si mesmo. Então, quando a gente para analisar nesse ponto, né, uma coisa é esse tipo de vaidade, né? Você olhar como superior a todos os outros, e outra questão de cuidado, né? Há pouco tempo fui no nutricionista e ele falou que eu estava muito acima do peso. Então, essa questão de um pouco muito acima do peso. Então ele falou, você tem que ter cuidado. Então esse cuidado, é, né, normal, é bom. É uma questão normal, não chega a ser vaidade. A extrema vaidade, né? E a questão narcisista de tratar o tema. Pastor Carlos Pedro, que pensa, bom dia, bem-vindo. Bom dia, queridos, bom dia, amados JR, os amados da mesa, essa audiência maravilhosa. O tema é um tema muito importante. Doutora Elaine, como sempre, já colocou assim uma base para que nós possamos falar, e eu também penso que a gente deve entender a vaidade aqui sob o ponto de vista da nossa interpretação hoje, do nosso dicionário atual. Nós temos um outro ponto de vista bíblico, segundo a hermenêutica bíblica, mas a vaidade que nós presenciamos hoje, na verdade, ela está ligada ao orgulho, a necessidade que as pessoas têm de serem vistas, de serem reconhecidas. E eu vinha pensando sobre isso. Há muitas pessoas que têm essa necessidade interior de serem vistas. E quando elas não são vistas de maneira natural, elas se colocam, elas querem atrair para si esse reconhecimento. Essa enfermidade na alma faz com que muitas pessoas exagerem determinados trajes ou comportamentos aparentes ou internos para que sejam reconhecidas. Então a vaidade que nós conhecemos hoje é o conjunto de atividades, de atitudes de pessoas que querem chamar para si uma atenção e um reconhecimento. São pessoas, na verdade, vazias, pessoas que não têm uma autoestima ou uma autoconfiança e que buscam em estereótipos ou em determinados comportamentos o reconhecimento dos outros. Isso é muito ruim, porque a simplicidade é talvez a maior das virtudes que um ser humano possa ter. E a vaidade, nesse ponto de vista do orgulho, da soberba, da prepotência, ela é altamente destrutiva. O bispo Sérgio Nonato, bom dia, bem-vindo. O que pensa o querido irmão? Bom dia, JR, bom dia aos debatedores. Na verdade, quando eu vejo as pessoas se preocupando pro seu próprio bem-estar, isso é muito natural, isso é muito legal, isso faz bem, né? Eu me visto bem porque eu me sinto bem, eu vou estar com a autoestima legal, me vestindo, me penteando, né? Agora, quando... Não. É o penteando. Falando das pessoas. Pior que o pastor Carlos Pedro olhou pro senhor e olhou pro pastor Paulo. Olha a discriminação. Imediatamente olhou pro senhor e pro pastor Paulo. Por quê? Tá tirando onda, hein? Eu tô falando das pessoas. Generalizando, pastor, obrigado. E me sentiria muito bem se tivesse condições de fazer pentear. isso. Mas aí, na verdade, quando nós fazemos pro nosso próprio bem-estar, isso é muito bom. Né? Claro. A autoestima fica boa. E aí, mas quando nós fazemos no intuito de uma disputa, de uma competição, de querer mostrar para alguém, e essa vaidade, ela destrói e ela acaba destruindo a minha própria autoestima, porque quando eu faço para provar alguém ou para dar satisfação a alguém e eu não consigo ter o resultado para aquilo que eu fiz, na verdade eu vou me autodestruir. Olha, aqui um ouvinte traz aqui um dado, ela disse que JR, estou afastada do evangelho, mas sempre que eu vou numa igreja eu vejo uma disputa de quem vai com a roupa melhor, parece um desfile de moda. Ô pastor Elaine, eu não sei se essa é uma realidade local ou se muitas pessoas têm isso, porque o pastor Paulo é mais antigo aqui, na época dele, na época do pastor Paulo. Na minha não, na época do pastor, não, nós todos somos novos. Na época do pastor Paulo, as pessoas tinham até uma roupa especial para ir à igreja, a roupa de ir ao domingo, era a melhor roupa. E aí as pessoas falam, mas eu acho que com o passar do tempo, as pessoas estão tão descaracterizadas em relação a isso. Eu não sei se isso que a ouvinte está falando é uma realidade local ali,
ou se essa é uma realidade mais ampla. O que pensa, irmã? Olha, eu não sou do tempo do pastor Paulo. Claro, nenhum de nós. Mas a verdade é que eu ainda acho que quando a gente vai ao culto, a gente deve colocar, eu não estou dizendo que é a melhor roupa, não precisa ser aquele vestido de casamento com brilhos e pedras, mas eu acho que a gente vai cultuar a Deus. A gente vai a um júri, se a gente vai a um fórum, a gente não vai de bermuda, a gente não vai, não que esteja errado ir de bermuda, o que eu estou dizendo é se a gente pode se organizar, né, para ir bem vestido a um culto, para ir bem vestido à igreja, eu acho que isso é ótimo. Agora, ir à igreja para mostrar o quanto eu tenho, o quanto eu posso, olha a minha roupa, olha a roupa nova, e fazer do desfile, eu acho que não. Então, isso é uma coisa que pode ser local, pode ser até enfatizada ou realçada em algumas igrejas, mas não é algo correto. Eu acho que a gente tem que sim ao culto bem vestido. Agora, é um espaço para adoração, é um espaço em que a gente não vai para aparecer. São, né? 11 horas e 16 minutos, hora do cafezinho. Catita já chegou, tá servindo o cafezinho para os nossos debatedores. Olha, um cafezinho bom aí. Olha, aqui um ouvinte, pastor Paulo, dizendo o seguinte, é a Verônica. Ela está dizendo aqui no nosso WhatsApp, o 968038319, 968038319, que a vaidade, ela não está na roupa, e sim no interior da pessoa. O senhor concorda, pastor, com a Verônica? Concordo, né? Deixa até, nós estávamos falando aqui, não é? Um pouquinho do que a irmã Elaine estava falando, que também se você não tiver a melhor roupa, também não deve ser fator inibidor de você estar na casa do Senhor. Claro que não. Né? Então, é uma dessas questões. É a sua melhor roupa, não é a melhor roupa do mercado, não tem que ser o modelo que está. Não, a sua melhor roupa. Aquilo que você tem de melhor que você vai separar. Essa questão. E a questão dessa, pode até chamar de uma enfermidade da alma, que também pode ser uma grande enfermidade, o fato de você desejar sobrepor. Estava lendo muito também sobre os fariseus, né? Eles tinham essa característica, serem vistos pelos homens, né? Estar no meio das praças, gritando, todo mundo dizendo, olha que oração linda que ele faz e não sei o que, e por dentro, né? A gente sabe que por fora eles eram sepulcros caiados, trazendo dentro, na verdade, há um corpo enfermo. Então, eu vejo também que muitas dessas coisas, embora até pareça, né, de alguma forma, às vezes as pessoas querem encobrir, né, mas existe essa grande enfermidade. O pior é a questão do interior. Um minutinho, pastor JR, né, eu estava lembrando aqui, como eu estava falando, mais de uma época quando as cantatas nas igrejas, né? Já tinha várias cantatas na igreja, tá vendo? E era um problema sério, quando ia distribuir os solos. Tinha gente que ficava até brigado com o outro porque não ia fazer o solo, porque dava aquela intervenção que aquele que faria o solo teria um mais de destaque, né? Então a gente fala assim, são muitas coisas. Um cargo que alguém exerce da igreja, a pessoa fala, caramba, essas enfermidades que com certeza a vaidade cada aparece. igreja, a vaidade ela aparece. Ouvinte, pastor Carlos Pedro, dizendo, na minha igreja tem pessoas que vão em todas as consagrações, todos os cultos, e acham que são mais santos do que os que não vão. A vaidade está quando eles falam assim, consagração foi uma bênção, quem não veio perdeu. Pois essa coisa da alma da pessoa. Mas não tem problema falar, tem, pastor? Não, às vezes depende, né? Falar não. Tem gente que fala numa boa, né? Eu ouço gente dizendo o seguinte, a oração, né? A consagração é a base da vida de uma pessoa. Quem vem à consagração em outras palavras, o que ele está dizendo é isso. Quem vem à consagração é que é o verdadeiro crente. Quem vai à vigília é que é o verdadeiro. Quem vai no monte é que realmente está mandando. Então, essa é a necessidade, e isso é de uma pobreza espiritual, é de uma pobreza interior impressionante. Porque a pessoa que comete esse tipo de erro, ela não percebe. Ela tem uma necessidade e ela quer se colocar no meio, ela quer, de alguma forma, se equiparar no meio. E a maneira como ela encontra para se equiparar é fazendo esse tipo de comentário, usando determinadas roupas, entrando em muitas vezes em determinados assuntos, dessa maneira aí. É para tentar se igualar ao grupo, aos demais. E elas se colocam como acima do bem, ou um pouco acima da média. Isso, na verdade, é um erro grande. O pastor Paulo acabou de colocar, que os fariseus, eles eram assim, o cara quando orava, ele não quer orar no quarto, ele quer orar na praça. O cara que jejua,
Ele não quer ficar com o rosto de feliz. Ele faz aquele rosto de contrição para todo mundo olhar para ele e dizer, não, esse cara aí é o cara. Esse cara aí jejua 3 vezes por semana. Ele é o bom. Isso, na verdade, quem está de fora não está reconhecendo isso. É você que está tentando passar uma imagem que, na verdade, só sai como uma pobreza Filipenses impressionante. 2:3 diz assim, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Lembrando que a vaidade no Novo Testamento, a vaidade no Novo Testamento, ela é entendida diferentemente do Antigo Testamento. O Antigo Testamento é mais a questão de nonsense, né, de não fazer sentido. Conheço pessoas, diz aqui um ouvinte, que sempre colocam fotos sensuais no Facebook, até quando é para dar parabéns a outro, quem aparece é ela. Isso digo, mulheres cristãs, ponto. Acontece muito. Sim, JR, a gente o assunto agora que está sendo abordado é um assunto que isso daí deixa a gente totalmente indignado, né? E é assunto que nós temos às vezes numa escola bíblica dominical instruindo para evitar esse tipo de coisa, né? As fotos sensuais, as roupas sensuais, né? Porque vai para um outro lado, não é comportamento cristão, não é comportamento do homem cristão e nem da mulher, porque quando nós falamos de fotos sensuais, a gente pensa logo nas mulheres, quando os homens também acabam colocando fotos sensuais para mostrar o seu corpo, para mostrar tudo que quer mostrar. E é uma atitude que é anticristã. Na realidade, hoje em dia não existe mais diferença não, entre homens e mulheres nesse sentido. Por muito tempo se vendia mais produtos para mulheres, as mulheres procuravam mais coisas para cuidado. Hoje em dia está igual. Então, hoje em dia a gente não diz mais porque as mulheres são mais vaidosas do que os homens. Existem mulheres que não têm vaidosa aqui no sentido do exagero. Vocês falaram agora há pouco que tem um cuidado. Cuidado com a pele. Vamos lá. Cuidado com a pele. Nunca houve. Aí, de uns tempos pra cá, tá tendo aí, do tempo do pastor Paulo pra cá, pergunta pra ele. E hoje em dia o que mais cresce, aí agora, aí vai lá, aí vai lá, é um cremezinho pra botar assim na pontinha do olho, pra tirar não sei o quê, papapá. Tem que acontecer, agora não precisa ficar se apresentando nas fotos toda hora. Estou colocando creminho. Eu quero ouvir a opinião de vocês, que um ouvinte aqui, ó, pastor Paulo, deixasse pro pastor Paulo. Viu um pregador famoso largando o cajado sobre a vaidade. Depois o mesmo apareceu pregando de lente de contato e cabelo alisado. Pastor. Discurso é uma coisa para onde está apontando, né? A gente faz assim, para onde está canalizando aquilo que a gente está fazendo? Está apontando para Jesus? Está canalizando em Cristo ou está canalizando em nós mesmos? Se nós vimos que as nossas atitudes, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente prepara, como a gente se arruma, se está apontando para Cristo, ele seja exaltado, amém. Mas se está apontando para nós mesmos, aí é a questão da vaidade e sensualidade, né? Então você olhar essa questão pura e simplesmente, né, das fotos, obrigado porque o pastor tem me chamado um pouco de mais velho, não, né? Mas a gente falava uma questão do seguinte, né, que graças a Deus que a minha esposa se guardou para mim, mostrou para mim, não é verdade? A gente precisa ficar mostrando algo a alguém ou para que se mostre para os outros. E aonde nós vamos levar ao outro irmão a pecar dentro daquilo que nós estamos mostrando, né? Querendo demonstrar. Eu acho que existe uma questão do cuidado que é fundamental, né? Pintar o cabelo, se arrumar e sair, se for o caso, com um pouco de maquiagem para quem gosta. Tá falando sobre a mulher? Em geral, a mulher e o homem, né? Não o homem, pintar a maquiagem, claro que não, né? Tem homem que pinta o cabelo, tem homem que pinta o cabelo, que tira um pouco do branco, que faz a coisa invertida. Luzes. Agora, eu acho que existem limites, tanto para a mulher quanto para o homem. Uma coisa é um vestido bem cortado, outra coisa é um vestido decotado. Uma coisa é um homem pintar o cabelo, tirar um pouco de branco, acertar, tá sempre com o cabelo bem cortado, e outra coisa são brilhos, arquinhos, sabe, lentes de contato, sobrancelha muito fininha, enfim, eu acho que existem questões, e aí é fácil da gente identificar, porque a gente tem um espelho, né, a gente tem um espelho, a gente tem pessoas perto da gente que vão dando esses toques, e a gente tem que tomar cuidado com a questão, eu acho que da decência, o quanto aquilo vai chocar, o quanto aquilo vai incomodar, né? O quanto aquilo me incomoda, o quanto aquilo para mim é motivo para eu chegar e ser notado, porque se aquilo eu tô fazendo para ser notado e todo mundo olhar para mim e falar, nossa, como ela tem dinheiro, nossa, como ele é lindo, nossa, como ela tá bem, aí a coisa começa a ficar complicada. E aí Paulo, ele quando escreve,
Paulo, ele quando escreve ao Romano no capítulo 12, acho que não foi só para aquela época, também para nossa época, quando ele diz Sempre. que nós não devemos tomar a forma do mundo. Você fazer pro bem, eu torno a dizer, você fazer pro Bem-estar, para se sentir bem, é uma sim. coisa. Agora, eu, por exemplo, eu não tenho nem cabelo para pintar de branco, né? Mas de preto, né? Tá. De preto. Mas eu, sei lá, eu acho que as mulheres devem se cuidar dessa forma, mas o homem às vezes se torna até Esquisito, bota um caju que fica tão estranho, né? Se Então. torna até, né? Essa questão, o E a cuidado. sobrancelha e pô, não. A gente tem que sempre pensar na questão da estética, do cuidado, do asseio pessoal. Sim. A vaidade, do ponto de vista do orgulho, desse desejo de se colocar à frente das pessoas, ela sempre existiu. Sim. Hoje a gente tem a vaidade do cabelo, da sobrancelha. Estou falando para os homens, né? Do cabelo, da sobrancelha, da pele, dos pelos, de não sei o que lá. E o negócio tá ficando meio esquisito, Tá mas sim, vamos tá deixar sim. isso para outra hora. Mas em outro tempo nós tínhamos a vaidade no terno. Sim. Né? Nós tínhamos a vaidade na camisa, na gravata. E a vaidade, para quem quer ser vaidoso nesse aspecto do orgulho, da jactância, né, que Paulo fala, ela sempre vai existir. Agora, é importante para o ouvinte entender isso, ele conseguir detectar o sintoma. Para que você faz isso? Qual é o propósito? Qual é a motivação? É essa motivação que vai determinar se o que tem em você é uma enfermidade na alma. Você não se sente bem, você não se sente aceito, você não se sente com uma autoestima digna, você não está se sentindo bem. Então você faz as coisas, você faz para as pessoas elogiarem. E mais, quando você faz tudo isso e ninguém fala nada, como é que você chega em casa? O que você sente quando você faz tudo isso e ninguém percebe? Então se você se sente mal, tá doente. seria a medida para identificar se isso está indo além do que deve, se isso, aí está o ponto do que a Bíblia condena. Sim. Quer dizer, Aquela pessoa que não sai de casa porque não tem uma roupa nova, porque não pode se mostrar, porque vai para um local onde não vai ser a mais linda, mais maravilhosa ou mais famoso, tem que repensar. O cuidado com essa e outras áreas é fundamental. A vaidade é um problema recorrente no indivíduo, né? Cada um de nós sofre com isso o tempo inteiro e é necessário que a gente consiga desenvolver a nossa reflexão sobre esse assunto. E o nome social, hein? Nome social já é admitido em colégio, aqui no Rio. Você sabe o que isso significa? Antes de nós entrarmos nesse assunto, vamos a um outro tema rápido aqui, mais importante no dia de hoje. 93 FM, no ato profético em Brasília. Vamos com o nosso repórter Juliano Medeiros. Bom dia, Juliano. Bom dia, J.R. Vargas, bom dia também a todos os ouvintes do Debate 93, da Rádio 93 FM. Eu falo ao vivo da capital federal, Brasília, que tem nesta quarta-feira céu claro, muito calor por aqui, J.R., parece até o Rio de Janeiro, sabia? Olha aí. Pois é, sol muito claro. Eu estou aqui na área do Plano Piloto, que é a área nobre da cidade, de onde eu tenho uma vista privilegiada de praticamente toda a esplanada dos ministérios, logo ao fundo do local aqui do ponto onde eu estou, o Congresso Nacional, e eu vejo também daqui o palco que está sendo montado, finalizado para o evento de logo mais à tarde, que começa às 5 horas. Esse é um ato profético que vai acontecer na esplanada dos ministérios, ali em frente à Biblioteca Nacional, perto também da Praça dos Três Poderes. A organização do evento estima que pelo menos 50 mil pessoas participem. No evento que teve há 2 anos aqui, esse número chegou a 70 mil, eles esperam até que seja superado, mas a previsão pelo menos inicial é de 50 mil pessoas. Diversas lideranças da Igreja Evangélica do país vão estar por aqui, como o pastor Silas Malafaia, o apóstolo Agenor Duque, o pastor Marco Antônio Peixoto, o apóstolo Renê Terranova, Tamoilton Araújo, o pastor Marcos Gregório. A gente também tem a presença aqui do pastor Samuel Câmara, do bispo Manuel Ferreira, do José Wellington Ferreira, que é o presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus, do pastor Mário de Oliveira, da Igreja Evangélica Quadrangular, além de muitas lideranças. A organização estima que pelo menos 1.000 pastores participem desse ato profético em favor aí
do nosso país. E a dinâmica é muito simples. Os pastores vão ter um tempo para falar todos eles e no final desse evento, previsto aí para as 7h30 da noite, teremos as apresentações de Delina Marçal, Fernanda Brum, Eixla, Cassiane, Fernandinho e Nani Azevedo. É muito bom a gente lembrar, JR, que apesar do evento ser aqui em Brasília, né, ou seja, um local estratégico, pontual da nossa nação, qualquer pessoa de qualquer lugar do país pode estar em oração nesse momento para que a gente tenha aí esses pedidos a Deus em relação à nossa nação, para que a situação econômica melhore, para que portas de emprego possam surgir para aquelas pessoas que estão desempregadas e para quem está na liderança do país possa governar para o povo e não em causas próprias. É isso que esse ato profético aqui em Brasília tem como objetivo nesse dia de hoje, o evento então que começa às 5 horas da tarde. Agora, muito próximo aqui do hotel, JR, uma situação muito curiosa que possivelmente vocês aí no Rio de Janeiro vão ver ao longo dos principais jornais do país de hoje. Eu estou aqui no hotel nesse momento e completamente isolado. Todo o perímetro de onde eu estou nesse momento está isolado, ninguém pode sair, ninguém pode entrar dos edifícios da área norte aqui de onde eu estou, que é só uma área de hotel, o setor norte de hotel aqui de Brasília, porque a polícia, junto com o Corpo de Bombeiros, uma verdadeira operação de guerra, tenta fazer aqui a reintegração de posse do Hotel Torre Palace, que fica a poucos metros do Palácio do Planalto. Aqui eu estou a 500 metros de uma delegacia, a 2,5 km da esplanada dos ministérios, e esse local, que tem pelo menos 13 andares, eu contei aqui 13 andares, eu não sei se tem subsolo, está ocupado por usuários de drogas e também seria uma base de traficantes. Então eles já tentaram fazer a reintegração de posse em outras épocas, não deu muito certo, o pessoal voltou, e aí eu fui surpreendido na hora que eu estou saindo do hotel com toda essa operação policial que cerca todo o perímetro de onde eu estou, para que esse prédio seja retirado então desse prédio essas pessoas que, segundo a polícia, são usuárias de drogas e até a presença de traficantes. Veja só que coisa. Puxa vida, hein? É uma informação dupla aí, quer dizer, temos aí essa reintegração de posse, tem acontecido em outras praças, mas hoje especificamente em Brasília, bem próximo ali ao Palácio e também na região hoteleira ali, quer dizer, assumir um hotel, traficante, droga, realmente é uma coisa impressionante. O ato então será hoje às 17 horas e o povo de Deus em qualquer lugar do país poderá participar, e através da 93 FM nós vamos ter mais informações e a sua entrada com outras informações e também entrevistas e opinião dos nossos queridos líderes do Brasil que estarão participando deste grande evento hoje. Juliano, muito obrigado, meu querido, um forte abraço a você, bom trabalho e desce lá no hotel para acompanhar os fatos, hein? Pode deixar, já tá aí, um abraço para todo mundo, segue aí o Debate 93, ao vivo de Brasília, querido. Juliano Medeiros para 93 FM. Maravilha, obrigado, querido. A Rádio do Povo de Deus. Segundo matéria do jornal O Dia, o Colégio Pedro II, Campus Tijuca 2, é o primeiro da cidade a aceitar nome social de alunos transexuais. A mudança atinge a lista de chamada, a ida ao banheiro e o uso do uniforme. Nessa escola tem vestidinho, né, Elaine? Tem. Sainha, né? Tem saia Sainha azul, ou sim. calça, enfim. Muda isso aí. Esse uniforme será escolhido de acordo com o que os alunos se sentirem melhor. Este é o primeiro colégio da rede pública do Rio a comunicar o cumprimento do decreto da presidente afastada Dilma Rousseff, que permite o uso do nome social por travestis e transexuais em órgãos e entidades da administração pública federal. Em São Paulo, de acordo com a revista Veja, o número de alunos que adotaram nome social em escolas estaduais subiu de 44 para 290 no primeiro semestre de 2015, até abril deste ano. De acordo com a equipe técnica da diversidade sexual e de gênero da Coordenadoria de Gestão da Educação Básica, os estudantes que querem passar a serem chamados por nome social feminino representam 78% dos pedidos. Já os alunos que enviaram solicitações para serem chamados por nome social masculino totalizaram, portanto, 22%. A maior parte dos requerimentos é de estudantes matriculados no ensino para jovens e adultos, com 65%. O ensino médio e fundamental
compreende 35% dos pedidos. Qual sua reação diante dessa decisão? À luz da Bíblia, como tratar esse assunto? Indignação. É muita tristeza, porque a gente está falando aqui, e eu acho que é importante clarificar, né? Do ponto de vista bíblico, gênero é masculino ou feminino, macho ou fêmea. É claro que a gente pode até ver na sociedade diversidades de atuação ou de comportamento sexual, o que não significa que do ponto de vista bíblico vai ser aceitável, porque do ponto de vista bíblico, a Bíblia fala da relação entre homens e mulheres. Agora, é muito complicado quando a gente lida com essa questão, e aí já não estou mais falando como pastora, mas né, como mãe, como psicóloga, enfim, quando você lida com isso, porque a gente está vivendo no Brasil uma questão bastante séria, né, que na verdade teve um ato político que, revogado ou não, a gente sabe que uma vez que esses direitos começam a ser adquiridos, é muito complicado se voltar atrás. E aí você fica pensando, por exemplo, num colégio onde é um homem que vai ter a liberdade de usar um banheiro feminino, né, onde não tem lá um espaço específico para ele urinar, ele vai ter que usar uma cabine, onde ele vai poder ir de saia, e onde os outros alunos vão estar convivendo com isso como se normal fosse. Então, cada vez mais, de fato vai gerando uma indignação, vai gerando uma dor pelo fato da gente ver a quantidade, aqui está falando de ensino médio, ensino fundamental, é um nível menor, mas a gente está falando de crianças de 8, 9, 10 anos, sendo influenciados já por adolescentes, e que vão numa toada que, infelizmente, tá mais difícil da gente, fica difícil da gente cortar. Se não é um ensino em casa, se não é um ensino da igreja, eu acho que nós pais, nós pastores, a gente do ponto de vista bíblico, sobre a ótica bíblica, a gente tem que ensinar, porque os nossos filhos estão sendo influenciados desde pequenos, através de desenhos, através desses atos que são cotidianos para ele, que é colégio, que a coisa não é bem assim. E óbvio que, por outro lado, também a gente sabe que até do ponto de vista bíblico só vai piorar. O meu sentimento de repugnância, de indignação, primeiro que a gente vê uma política, um Brasil que não é sério, um país que não é sério, uma presidente que está afastada ainda tem condições de ditar normas, né, e de ter efeito o que ela já falou sendo afastada. Segundo, que é o que a doutora falou, um menino usar o banheiro de uma menina, que vai trazer constrangimento para essas meninas. Então, assim, é repugnante, né? E aí, se nós falamos dentro do ponto de vista bíblico, nós somos pessoas que não amamos, que não sentimos amor, quando Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu filho e morreu por todos para poder salvá-los. Então, nós estamos aqui falando do ponto de vista bíblico para poder mudar essa humanidade que Deus não concorda. O ponto de vista de Deus é não concordar com isso. Então, é repugnante, é chato, e acho uma tremenda palhaçada isso que está acontecendo. Bispo, é uma questão que a gente, né, tem acompanhado, né, é a forma como eles têm se organizado, né, o movimento, né, e também tem sido incisivo naquilo que eles pensam, né. Como cristãos, nós também temos a nossa liberdade de expressão, né, nós nos pautamos pela Bíblia, pela palavra de Deus, né, e muitas das vezes, né, talvez a nossa passividade em ver as coisas acontecer, né, talvez não se levantar contra isso, da mesma forma como se posicionaram, né? Eu tenho também a certeza que muitos pais que ali estão podem se posicionar, sim, né? Em relação esse posicionamento, dizer, olha só, tudo bem, ele pode ter a questão lá, mas eu não quero que o meu filho, né, ele esteja de repente no mesmo ambiente. Se nós formos falar, não vamos dar questão de que nós vivemos no mundo de Alice no País das Maravilhas, que as coisas não acontecem. Abuso em banheiro, uma série de coisas que acontecem, e a gente vai chegar eu quero até colocar essa discussão um pouco mais acima, um pouco mais abaixo, eu não sei. Gênesis capítulo 1, e o nosso ouvinte tem que ouvir isso. As pessoas nos criticam porque nós usamos a Bíblia para defender nossos pontos de vista. Gente, para mim, a Bíblia é o meu manual de vida, de prática e de fé. Então, tudo que eu sou,
tudo que eu acredito socialmente é baseado na Bíblia Sagrada, que é o meu livro de fé e de regra prática. Gênesis 1:27 diz: Deus, pois, o homem, a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Ponto. Isso é o que a palavra de Deus me diz, é o que a biologia, o que a ciência já provou ao longo de toda a história da humanidade. A questão do homossexualismo, ela é uma realidade no mundo, ninguém nega isso, mas o homossexualismo é um comportamento decidido, aprendido e optado por aqueles que desejam. Ninguém aqui vai criticar homossexuais. Agora, eu espero em Deus, e eu não quero politizar essa discussão, mas eu espero em Deus que esse tenha sido talvez o último ato de um governo ligado a um partido que nos últimos 13 anos no Brasil, na área educacional, na área da liberdade sexual, fez de tudo para perverter a moralidade nessa nação. Os atos que nós vemos através do famigerado projeto PL 122, que graças a Deus está sepultado, o PNDH de 2010, esse decreto aqui nada mais é do que uma demonstração de uma intenção maligna, maléfica de trazer para o nosso país a deturpação total de todos os costumes e de moralidade e para destruir as bases sociais e a base familiar da nossa nação. Então nós temos agora um decreto da presidente afastada que permite que homens adentrem aos banheiros femininos. E você, pai que está me ouvindo, que tem um filho no Colégio Pedro II da Unidade Tijuca, tem que saber disso, que a partir de agora homens vestidos de mulher estarão acessando ao banheiro que a sua filha de 14 anos, de 15 anos usa na escola, e eles vão conviver juntos. Me diz uma coisa, quando você faz uma festinha na tua casa, você permite que o coleguinha da sua filha, homem, entre no banheiro junto com ela? Não. Então nós vamos permitir isso no colégio dos nossos filhos? Isso é uma aberração. E enquanto nós nos mantivermos calados, ouvindo isso passivamente, e não nos posicionamos, um grupo que é minoria de 1%, e poucos por cento no Brasil, vai fazer os 98,5% da nação, 1,5%, talvez menos do que isso, vai fazer descer goela abaixo em 98% da população esse tipo de atitude. Nós precisamos nos levantar e gritar contra isso. Quero lembrar aqui os nossos ouvintes que o assunto relacionado ao Rio está no Jornal Dia de hoje. Okay. Estamos discutindo a matéria do dia de hoje. Sim. O assunto relativo a São Paulo está na Veja Online. O ouvinte pode acessar para ter ali a sua opinião também sobre esse assunto. Quem discordar, discorde da Veja, discorde do Dia. Claro. Nós estamos discutindo esse assunto aqui. Chama a atenção no dado de São Paulo, que é um pouquinho mais amplo, né? Que você tem um número grande de pessoas na solicitação da mudança de nome, né? Em relação à escola. Sim. Você tem um número, evidentemente, maior de jovens e adultos, 65, mas um número de 35% já no ensino fundamental e ensino médio. Isso aí. Estão ainda sob o controle, teoricamente, controle dos pais, né? É necessário que nesta fase exista um acompanhamento dos pais e até uma autorização dos pais. E o que mais assusta, como é que um garoto de 8 anos, de 10 anos, ele tem essa liberdade de chegar na escola e falar, não, eu quero ser chamada de Maria ou de Joaquina. Não, eu sei. O que está acontecendo hoje com a educação? Que o garoto de 12 anos de 14 anos pode pedir para fazer a cirurgia para mudança de sexo de 12 anos? Qual é a grande questão? Cada vez mais, eu acho que quem é pai e mãe precisa abrir os olhos para isso. Cada vez mais o Estado, não é, tá ocupando os filhos e tirando os filhos da tutela dos pais. Tem pai que acha que se a criança tem 5, 6 anos, o pai não tem o direito de entrar nesse quarto, não tem o direito de impor as suas questões, as suas regras da casa. E tem. Os filhos fazem parte de uma sociedade, precisam ser cuidados pelo Estado, mas a tutela é dos pais, o cuidado é dos pais.
orientação tem que estar dos e pais. o governo tirando a força do pai. Mas os pais estão abrindo mão da educação. Você, meu ouvinte que tem lá, aí na sua internet, abre a Constituição Federal do Brasil, que não foi revogada, está em vigor a Constituição. Artigo 226 diz para nós que a organização dentro de casa é responsabilidade dos pais. Exatamente. Um governo nesse país, nos últimos 13 anos, achou que deve entrar na minha casa e dizer o que eu posso e o que eu não posso fazer com os meus filhos. Outra coisa importante, JR, é que essa informação, esse número, às vezes a gente fala dos percentuais, mas é importante lembrar que no universo de alunos que nós temos em São Paulo, de 44 para 290 alunos, o que isso significa dentro de... Eu não conheço os números de São Paulo, mas o que isso significa dentro do universo de alunos? Muito pouco. Será que isso é uma realidade nacional, gente? Será que isso é um fenômeno nacional, quando 290 alunos dentro de uma rede estadual, como é a rede de São Paulo? A dedo pra Quantos fazer? alunos tem em São Paulo que pediram, qual é o perfil, qual é o tamanho da rede estadual em São Paulo, da rede de alunos, e qual o percentual disso com esses 290? Então se vende uma imagem de que o Brasil todo está pedindo para trocar de nome, os transexuais estão pedindo para trocar de nomes, e eu vou ter que aturar isso na escola do meu filho. O ponto aí talvez seja outro. O ponto seja o seguinte: olha, uma escola no Rio autorizou. Sim. Começou. Em São Paulo já tem outras escolas. Já começou. O número é pequeno, mas olha como alcança os pequenos, as crianças e os adolescentes. Já tem universidade onde o banheiro é comum. É muito mais para você olhar e falar assim, olha, tem uma tendência aí, é pequena, etc., mas é uma questão que está, quer dizer, é um fato novo. Esse é o ponto da se não questão. paralisar agora, é um fato novo. Lembrar que esse decreto ele foi publicado no dia 28 de abril. Dia 28 de abril. Então, para quem tem um pouquinho de memória, você vai perceber que isso é um dos últimos atos da presidente afastada. Com certeza. Qual é o objetivo disso? Qual o propósito disso? Qual é a intenção disso aqui? Quem fez essa pressão? Essa pressão que foi feita por um grupo que prometeu apoio lá na votação do impeachment, que graças a Deus deu errado o apoio, mas isso aqui é uma pressão de um grupo minoritário que quer impor a uma maioria. É isso que nós devemos estar atentos. É uma informação da revista, do jornal, mas o ouvinte tem que estar atento, porque se nós não nos levantarmos, você vai ter que ver a sua filha no banheiro com um homem, com um menino. Se a gente não discutir os assuntos, os assuntos passarão por nós e nos atropelarão. Nós já vamos tomar conhecimento. Porque é o seguinte, para presidente assinar isso, alguém encaminhou. Claro. Esse alguém que encaminhou teve apoio. Teve em si. Isso existe em todos os cantos do mundo. Correto? Agora nós estamos falando do seguinte: Rio de Janeiro aqui, São Paulo aqui, do ladinho, essas coisas estão acontecendo. O que acontece no Rio e em São Paulo repercute para o Brasil inteiro. As pessoas começam a copiar. Se o assunto está ali, a igreja, os irmãos na fé, a associação de pastores, a família, a galera tem que sentar e falar, peraí, o que está acontecendo? Passou isso aí, nós não vimos, ouvimos e tal. O que a gente pensa? E mais uma coisa, o que a Bíblia diz sobre o assunto? Porque aí a gente vai ter fundamento bíblico, como foi apresentado hoje aqui, tá certo? Porque essa é uma conversa que inflama. Claro. Conversa que apaixona. As pessoas que estão envolvidas nisso estão apaixonadas. E os contrários estão apaixonados. O que acontece quando duas pessoas apaixonadas se encontram? Briga. Então é necessário que a gente tenha ponderação, os fundamentos bíblicos, os sociais, todos os perigos que vocês colocaram aqui são questões sociais e práticas que os ouvintes estão enxergando, que vocês estão apresentando. Então vale aqui hoje, além de tudo, uma grande reflexão e uma proposta para que a gente pense essas coisas que estão acontecendo aí. Pois não, pastor? Tem mais um detalhe. Ligue pro seu deputado federal, meu irmão. Você ouvinte, que não está gostando dessa história, liga lá pro seu deputado federal, vê se ele está ciente disso, vê se esse decreto já passou pela Câmara, se a Câmara já aprovou isso, liga pro seu deputado federal e pergunta se ele vai concordar com isso, porque se nós não fizermos essa pressão, as coisas vão passando. E olha, as últimas coisas que estão acontecendo no Brasil, as mudanças que estão acontecendo, você ouvinte tem que estar consciente disso, estão acontecendo graças à mobilização nacional. E se nós nos calarmos, enquanto você se cala, tem alguém trabalhando e empurrando para você coisas que você não gostaria de aceitar.
9h49, minha gente. E se acharem um gato por aí? Fala comigo aqui, hein? Nos últimos anos, São Paulo tem vivido uma crise de água. E no meio de tudo isso, a Companhia de Saneamento Básico informou esta semana que o furto de água cresceu 41% nos 4 primeiros meses de 2016 em relação ao ano passado. A principal irregularidade é a violação de hidrômetro. Aqui no Rio, em abril deste ano, as empresas distribuidoras de energia promoveram a operação Caça aos Gatos e descobriram que 80% dos casos que chegam à polícia são de clientes de luxo. Vale lembrar que tanto o furto de água como o gato de energia elétrica são crimes e passíveis de penalidade prevista por lei. Você acha que em alguns casos o gato é compreensível ou pelo menos aceitável? Na sua opinião, quem faz uso de gato está em pecado? Se um membro da família toma a decisão de fazer um gato, os demais estão pecando com ele? Ah, pastor, meu pai botou um gatonete lá. E você assiste? Ah, direto. Mas o pecado é dele, não é meu. Quero ouvir vocês. Você já fez gato na água, à luz ou até mesmo na TV? Gente, a gente chama de gato, parece uma coisa interessante, né? Gato, leve, um né? bichinho, parece leve. Mas o crime é de furto. E se é furto, é roubo. E se é roubo, é pecado. Não é só erro, não, é pecado. Então não tem que nem discutir. O pecado nunca vai ser aceitável. O pecado nunca vai ser negociável. O pecado nunca vai ser uma coisa assim de que, quem sabe, em alguns casos eu posso fazer. Pecado é pecado. Então, roubo, furto, é pecado. Tem outro detalhe importante aí, que é o detalhe jurídico e econômico. Para quem não faz o gato, é importante que você conheça isso. A concessionária de energia ou de água, ou quem seja, a empresa de águas do Rio de Janeiro é uma empresa pública. Mas a conta da água e a conta da luz, ela é feita com base na demanda. Isso aí. Então a empresa sabe quantos megawatts está saindo da energia que ela fornece. Essa conta é dividida para todo mundo. Então, se tem gente fazendo gato ali e consumindo energia daquele transformador, o transformador mede a quantidade de energia que está sendo distribuída na área. A conta de luz e o percentual de aumento, ele é distribuído dentro desse consumo. Então, em outras palavras, o que eu quero dizer, se você não faz gato, tá pagando a luz, tá pagando a conta de quem fez o gato de água. Assim, inadmissível o gato, inadmissível o furto, como disse a doutora Elane, a pastora Elane, que realmente é inadmissível isso. Sim, agora, o nosso país está caminhando para um momento bom demais, que mostrando a cara da corrupção, mas em um país que o pano de fundo é corrupção, é difícil nós colocarmos na cabeça daquele cara que está fazendo o gato de não fazer, porque quem tinha que proteger não protege, e aí o que não pode até explicar, mas não justifica, né? Não é porque o governo é corrupto que eu também vou ser corrupto, é só para explicar. Nós devemos pagar impostos, mas é o que acontece. Nós devemos pagar impostos, né? Então pega a moeda e faz o seguinte: o que é de Deus é de Deus, César é de César. Então não é a questão de a gente falar assim, poxa, eu estou passando, até a pergunta, né? Seria de alguma forma aceitável em algum momento? Queridos irmãos, não é aceitável. Não é aceitável. Não vamos aqui ficar falando, né? Das canções de crianças, pecado, pecadinho, pecadão, isso aqui foi por isso ou daquilo outro, nós vamos acabar emendando. A gente vai acabar emendando. Traz prejuízo, como disse o pastor. Como disse o pastor, traz prejuízo para outras pessoas. E se o membro da família toma a decisão de fazer um gato, os demais estão pecando com ele? Por gente, olha, tem uma coisa que as pessoas, elas analisam. O que você está alimentando? Houve uma O senhor vai responder uma propaganda. A minha pergunta? Vou. Tá bom. Uma propaganda, ela tava falando o seguinte, né? Aquele camarada que compra a droga, ele sabe o que ele está alimentando? E essas pessoas que se submetem, seja o gatonete, ou seja o gatovelo, ou seja o que for, eles sabem o que eles estão alimentando por trás daquilo ali. Facções criminosas que gerenciam isso, né? Às vezes fazem aquela cobrança, que fazem aquela cobrança por ali. Não, mas eu fiz isso aqui porque é mais barato. Gente, tem tantos planos aí mais baratos que você pode, talvez você não vai assista menos canais. Essa é a pergunta. Vai ler. Você sabe que você está alimentando objetivamente. Se você está numa casa cristã. Um pouquinho, pastor Carlos. Se o membro da família toma a decisão de fazer um gato,
os demais estão pecando com ele? Gente, se esse membro da como família, ele? eu acho que do serviço, se esse membro da família é o pai ou a mãe, são aqueles que são autoridade sobre uma casa, que são cabeça de uma casa, e se os pais decidem fazer o gato, se tem um filho lá ou uma filha que é evangélica, no mínimo vai ter que chegar, pai, você tá errado, mãe, você tá errado, vai ter que falar. Eu acho que o último ato seria ir numa delegacia ou ir num coisa e dizer, olha, meu pai tá fazendo o gato, vão lá e deem a ele a penalidade que ele merece. Isso tem que ser discutido, tem que abrir a Bíblia, tem que mostrar que roubo é pecado. Isso tem que ser trabalhado pelo filho ou pela filha. Agora, se é um filho que decide fazer o gato e o pai e a mãe são evangélicos e concordam com isso, aí tá errado, porque é uma questão da autoridade dentro de casa. Tem um detalhe aí. A questão é o seguinte, a frase é essa, não é meu pai está errado, nós estamos errados, porque aqui em casa tem um gato. E outra, a vergonha, isso é uma coisa que tem que ser dito. A vergonha de ter na porta da sua casa, porque é assim que acontece. Um veículo da concessionária, uma viatura policial e um oficial para te multar, cortar a energia, cortar o que seja, levar para delegacia. E levar você ou quem quer que seja, porque na hora que o policial chega, quem de maior ou quem for maior de idade que estiver na casa é quem vai para a delegacia. Então eu só quero deixar claro para você, meu amado e minha amada, que você pode sofrer esse constrangimento por estar dentro dessa situação. Normalmente, num veículo onde se pratica furto ou roubo, geralmente tem um bode expiatório. Sempre, a gente que lida na favela sempre tem isso. Sempre tem um rapaz que foi pego como bode expiatório. Pegaram ele ali só para dirigir. Não, você vai só dirigir pra gente. Ele não tá armado, ele só pegou ali e foi pego por uma aventura para dirigir. Mas quando para na blitz ou quando bate de frente com a autoridade policial, todo mundo está envolvido no mesmo crime. Exatamente. Então, se você está dentro do carro, ou dentro do barco, ou dentro da casa, o delito é igual para todo mundo. E para evitar os gatos não votar no rato, meu amigo. Botar o rato? Para evitar o gato é não votar no rato. Não votar no rato. Não votar no rato. Mas, irmãos, entendendo isso tudo aqui que já foi dito, algumas pessoas aqui no WhatsApp estão argumentando que em determinadas áreas não chega a concessionária de energia. Está dizendo aqui o ouvinte. O ouvinte está dizendo, em determinadas áreas não chega a concessionária. Então, a alternativa, o ouvinte está dizendo aqui, a alternativa para eles, em alguns casos, é essa. Alguns estão dizendo que já tentaram legalizar, mas a concessionária não sobe lá. Lá a concessionária não vai porque não pode ir. Tá entendendo? Se não tem o serviço. Estão todos entendendo, né? A associação de moradores é juntar os moradores, descer. Acontece sim. Se não tem um serviço público prestado ali, uma associação, um grupo de moradores, alguém pode tomar a iniciativa de resolver isso. Muito bem. Aí nós estamos aqui falando especificamente sobre a questão de energia, né? Ou de água. De água é mais. Energia de água é mais difícil. Você tem uns dois ali. Energia, ok, isso é uma coisa. Então, aí não chega lá, tem essa questão, vocês colocaram isso aqui. Tem gente dizendo aqui que tem igreja que tem gato. Tá certo? É absurdo dos absurdos. Absurdo. Mas aí você tem a outra coisa é o entretenimento. Aí não uma coisa é energia. É o serviço básico. Que tem lá, não chegou lá e tal. Agora, outra coisa é que não, eu quero entretenimento. E o entretenimento é mais barato se for assim. E é mais caro se for daquele outro jeito. Entendeu, pastor Paulo? Opção impecável. Vai lá, pastor Paulo. Não é, a questão, temos ainda, né? Uma congregação, né, onde não havia a questão da energia. Foi feita a questão pela associação, né? A associação foi a Light, né? Eles dividiram pelos moradores o gasto ali, até que se normalize. Então não há nada que é escondido. A questão toda talvez seja aquela questão da omissão, do escondido, aquilo que não pode ser, né, falado, não sei o que, mas quando a questão é pública, a empresa sabe do problema e está arriscando até sanear, então isso aí é tranquilo. Agora eu concordo que essa questão de
ter o acesso àquilo que infelizmente é mais caro, mas optar pelo mais barato, que é o errado, até para favorecer grupos de facções e tudo mais, isso também é crime, né? E é entretenimento. Então, gente, vamos ler a Bíblia, vai se estudar mais, mas a gente não pode trocar, né, por um filme ou para poder ter acesso à TV, o que quer que seja, a nossa salvação, de forma alguma. Quero agradecer aos queridos debatedores pelas palavras claras e sólidas sobre os assuntos do debate 93 de hoje. São 11h59 no Rio. Ô Marcela, sabe quem tá ouvindo a gente? Te mandou um grande abraço, o prefeito de Guapimirim, o Marcos Aurélio Dias, e a esposa Vanilda, ela que é também secretária de Assistência Social e Direitos Humanos do município lá de Guapimirim. São nossos ouvintes, estão acompanhando a gente agora, mandando um abraço para todo mundo de Guapimirim acompanhando a gente. Eles participam agora da inauguração de mais um Sistema Nacional de Empregos ao lado do secretário de Trabalho e Renda, Harold de Oliveira. É uma parceria do governo do estado com a prefeitura de Guapimirim. Com mais esse posto lá do Cine, os trabalhadores vão poder tirar a carteira de trabalho, dar entrada no seguro-desemprego, entre outros benefícios. O seguro-desemprego salva muita gente nessa época, hein? Olha, o seguro-desemprego é uma bênção que chega para salvar aí a feira, pelo menos a feirinha. O entretenimento não dá, mas a feira dá. Então, um abraço aí para Vanilda e também para o Marcos Aurélio, prefeito e primeira-dama de Guapimirim. Um beijo aí para todo esse povo lindo de Guapimirim. A pesquisa perguntou, para você a vaidade está nas roupas ou nas atitudes? Olha, 84% dos nossos ouvintes acreditam que está nas atitudes. A alegria do Senhor aqui 90. Muito obrigado, pastor Carlos Pedro, um forte abraço, irmãozão. Obrigado, meu amado, obrigado a esta rádio abençoada pelo privilégio de estar aqui. Eu quero registrar um grande abraço para todo o povo do Complexo Alemão e a Igreja Assembleia de Deus na Itaoca, na pessoa do pastor José Rodrigues, presidente. Esse mês é o mês de aniversário, 20 anos de Assembleia de Deus na Itaoca, ali no Complexo Alemão, abençoando muita gente. Um grande abraço a todo mundo. Obrigado, querido. Pastor Elaine, muito obrigado, Deus abençoe sempre. Obrigado, um grande beijo a todos os ouvintes, um abraço especial a todos ali do Ministério Fronteira, ali na Barra da Tijuca. O bispo Sérgio Nonato, obrigado, querido, Deus abençoe sempre. Obrigado, a rádio, pelo convite, e deixar um abraço aí pro nosso corpo de obreiros da Catedral Metodista Benese, pro nosso diácono César e diaconisa Heloísa, Luiz e Marquinhos, que estão lá no sítio Nova Jerusalém trabalhando muito, e lembrar que hoje tem um culto de milagres às 19h30 e nós estamos lá orando por milagres para a glória de Deus. Bem, pastor Paulo Dias, obrigado, querido, forte abraço. Muito obrigado, JR. Nós queremos também dizer que estamos lá no Morro do Céu agora, né? E agradecendo a Deus, a turma abençoada. Senador Camará, né? Mandando um beijo pro pessoal de Jardim Carioca, a gente tá lá também. E agradecendo a Deus, né? Mandar um beijão pra esposa, mandar um beijão pra minha sogra, não vou esquecer e da minha mamãe também, que com certeza tá me ouvindo e vai puxar a orelha se eu falar besteira aqui pro pessoal. Beijão para todos, queridos. Obrigado, queridos. Nós vamos orar juntos nessa hora. A pastora Elaine vai orar conosco. Vamos apresentar diante de Deus os temas que nós discutimos hoje, sempre acrescentando, orando pela cura dos enfermos e consola os corações enlutados, todos os dias, orando por esses dois assuntos. E hoje, de maneira especial, orando por aqueles que são aprisionados pela vaidade, gente que faz tudo para ser visto pelo outro. Gente que espera o reconhecimento e quando ele não chega, o negócio fica ruim, dá ruim. Nós precisamos tratar o nosso interior para resolver as questões exteriores. Nós vamos orar também por essa questão dos gêneros que discutimos hoje aqui, nome social, a questão que envolve as escolas, crianças, adolescentes e jovens. Vamos orar também pela questão dos gatos que estão aí. São questões ilegais que acontecem todos os dias, são temas que estão aí. E nós queremos discuti-los sempre à luz da palavra de Deus. Como deve se comportar um cristão numa época como essa, né? Nós não somos deste mundo, mas nós estamos aqui. Jesus rogou por nós, para que enquanto nós estivermos aqui, nós façamos a diferença, sejamos sal da terra
e luz do mundo. Depois disso, nós vamos ficar para sempre na presença dele, vivendo a eternidade no céu, onde não vai ter nada disso mais. Mas até lá, qual é o nosso posicionamento? O que nós pensamos sobre esse assunto? Se nasce de mim, é a minha ideia. Se nasce da palavra, é a ideia de Deus. Pai eterno, nós queremos te pedir, ó Deus, por todos aqueles que estão enlutados, ó Deus, aqueles que estão doentes, aqueles que precisam, ó Pai, da tua misericórdia, da tua cura, do teu conforto, do teu consolo. Te pedimos também, Senhor eterno, pelas nossas famílias. Ajuda-nos, pais, ajuda-nos, ó Deus, enquanto cidadãos, ó Pai, a nos posicionarmos naquilo que precisamos, ó Deus, para ter uma sociedade mais próxima, Senhor, daquilo que decreta a tua palavra. Abençoa, Senhor eterno, a todos aqueles que querem ter uma vida reta, ética, Senhor, na tua presença. Ajuda-nos também, ó Pai, a todos nós a lidarmos com a vaidade, a lidarmos com a arrogância, com a prepotência. Dá-nos, ó Pai, todos os dias, ó Pai, como diz a tua palavra, espírito manso e tranquilo, Senhor, humilde, que é agradável diante de ti. Guarda o teu povo, abençoa, Senhor, a todos os ouvintes, é o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.